Você sabe a diferença entre tristeza e depressão? No vídeo de hoje eu vou trazer essa questão com uma linguagem totalmente fácil para que não fique nenhuma dúvida com relação a esse assunto. A tristeza é uma emoção passageira. Ela vem e vai embora. A depressão funciona como um céu nublado, só que constantemente. Dura semanas, meses, afeta teu sono, apetite e tira a vontade de viver. A tristeza tem um motivo muito claro. A depressão, muitas vezes, nem tem explicação. A depressão é silenciosa. Ela começa com um cansaço que não passa, uma tristeza sem motivo, e aos poucos você vai perdendo o interesse por tudo aquilo que antes fazia sentido para você. Acontece por traumas, perdas, estresse constante ou até mesmo fatores biológicos e genéticos. Aos poucos, a pessoa vai se isolando, vai perdendo energia, interesse, motivação e quando vê, já está num buraco que é difícil sair sozinha. E por que tristeza e depressão são constantemente confundidos? Porque os sintomas emocionais são bem parecidos no começo. Inicialmente é uma tristeza, um chororô, e a gente vai achando que é só uma fase ruim. Mas a diferença tá. A tristeza, ela tem um motivo muito claro e com o tempo ela vai passando. A depressão não. A depressão ela persiste. Ela fica ali até que você paralise a sua vida. Ela te tira o prazer de viver, ela tira a sua energia, ela tira a sua força. Você não consegue ter a mínima vontade de sair da cama. Você não quer ver as pessoas, você não quer conversar, você não quer falar, você não quer ouvir a voz de ninguém, você está constantemente irritada. E isso acontece todos os dias. Só que a gente cresceu acreditando que é só aguentar firme. Só que a gente não percebe quando isso passa dos limites. E é exatamente aí que tristeza e depressão se confundem. Os sintomas são parecidos, mas a diferença está no tempo em que cada uma acontece. A pergunta que muitas pessoas fazem: depressão tem cura? E a resposta, de acordo com a psiquiatria e com alguns artigos científicos, é que sim. Porém, o termo mais utilizado por eles é a remissão, que significa que a pessoa pode ficar por um longo período sem ter os sintomas. E de acordo com a OMS, é possível, se você mantiver psicoterapia, medicação, atividade física, mudança no seu estilo de vida. Algumas pessoas conseguem uma remissão significativa e outros conseguem até a remissão completa. Mas para isso você precisa ter os cuidados adequados, um tratamento adequado. Como são as crises de depressão? Elas variam de pessoa para pessoa. E eu estou aproveitando hoje que eu estou atravessando uma crise para falar, para trazer um pouco sobre isso. O meu gatilho começou com a perda do meu gato no dia 13 de maio. E quem tem pet sabe exatamente o que eu estou falando e o que eu estou sentindo. Eles não são só um pet, eles são a nossa família. E inicialmente eu pensei que era só um luto. Mas esse luto, ele foi além. Ele começou a me tirar o prazer de estar com as pessoas. Eu deixei de ir à faculdade para fazer as provas que eu precisava fazer. Eu parei com as minhas atividades físicas, com a minha rotina de autocuidado. E na última sexta-feira, eu fui até a clínica da família ao lado de onde eu moro e pedi o encaixe, porque eu sou acompanhada pelo SUS, a psicóloga da clínica. E expliquei para ela que eu tinha vontade de, pelo menos, não perder o meu semestre da faculdade, que foi algo que eu batalhei muito para poder conquistar. Então, que eu queria ter forças para isso.
A diferença é que, por conta do tratamento que eu já venho fazendo, a constância da coisa, e porque eu já estava num longo período sem crise, há 1 ano e meio que eu não tinha crise, eu consegui ter clareza, por conta da minha rotina de autocuidado, e entender que eu estava no precipício. Eu costumo dizer que é como estar no mar revolto. Você começa a mergulhar porque vem aquela sequência de ondas, só que chega um determinado momento que você cansa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu entendi que o luto evoluiu para uma crise, que eu não estava legal, que todas as ferramentas que eu tinha para poder fazer o manejo daquela crise não estavam funcionando, e eu fui pedir ajuda para a psicóloga, porque eu queria sair daquilo ali, daquele buraco, daquela caverna. Eu estava me sentindo mal já por estar ali. Eu sabia, já tinha consciência da crise e estava tentando de alguma forma sair, mas não foi possível, então recorri à ajuda da psicóloga. Mas isso só é possível pela constância da rotina de autocuidado, pelo tratamento, pela medicação que eu venho fazendo ao longo de 4 anos e meio. E isso não quer dizer que um tempo de tratamento vá significar alguma coisa, mas você aprende a lidar com as suas crises, com os sintomas, e você consegue sentir a diferença, ter o feeling da diferença, porque a crise ela vai acontecer. Não é que nunca mais você vai ter. A diferença é que quando ela paralisa a sua vida, quando você começa a deixar de fazer as coisas que você precisa fazer, de seguir a sua rotina normal, é hora de você procurar um profissional. É hora de você que ainda esteja em remissão, você precisa ir procurar o profissional. E foi exatamente isso que eu entendi. Como eu me trato? A minha história com a depressão começou em 2016, mas eu só comecei o meu tratamento em 2020. Nesse período, eu negava. Em 2016, eu tive uma ruptura familiar, no início de 2016. No final, a depressão começou a aparecer, eu pedi demissão do trabalho. 2017, eu peguei na faculdade só as disciplinas que eram online. E em 2018, eu fui apresentar minha monografia, fui aprovada. E quando cheguei em casa, eu disse que acabou, que eu não ia mais, que eu não tinha forças para seguir ali. E aí, depois eu fiquei dizendo que não queria ir porque eu não tinha grana. Primeiro, eu não ia porque não tinha tempo e porque não tinha nada. Depois era porque eu não tinha grana. E aí, em 2020, passei mal, precisei de atendimento na clínica da família e contei a minha história, o que estava acontecendo na minha vida, e fui encaminhada para a psicóloga da clínica. Ano da pandemia, eu poderia ter ido ao CAPS, mas o CAPS não pegava novos pacientes naquela época da pandemia, e eu fiquei sendo atendida pela psicóloga da clínica. E assim como você, eu também dizia que no sistema público de saúde não funcionava, que eu não ia conseguir nada, que não ia dar certo e que era melhor deixar para lá. Eu só acreditava no tratamento particular. E hoje eu não estou aqui para romantizar o SUS, não estou aqui para romantizar a depressão. Eu enxergo e sei perfeitamente que o SUS é falho. Ele é lindo na teoria, mas na prática ele é falho. E muitas vezes isso custa a vida das pessoas. Falta médico, falta medicação, falta locais especializados para exames. Mas, infelizmente, isso não é uma questão proposital do SUS, é de gestão. E não estou aqui para entrar nesse assunto de política, mas todos nós sabemos que a questão do SUS é uma questão
de gestão política, né? Falta uma gestão ali. Mas eu estou aqui para dizer que a minha, eu posso falar da minha experiência com o SUS em saúde mental, tem sido uma experiência fora da curva. Em 2020, eu era uma pessoa que não saía de casa, que ficava com o meu sofá atrás da porta, que só de ir na lixeira do prédio eu tinha crise de ansiedade. E hoje eu sou aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu recentemente fiz uma participação num podcast. E tudo isso com esse sistema que é falho. Mas o meu alerta aqui é que entre ter um sistema que é falho, mas que do jeito dele consegue te dar um suporte, e não ter suporte nenhum, eu escolhi por ir atrás desse sistema. E eu honro muito o atendimento que eu tenho até hoje nessa parte de saúde mental do SUS. Algumas pessoas me criticam por isso, algumas pessoas próximas me criticam por essa bandeira que eu levanto do SUS, mas eu não deixo de enxergar o quanto que ele falha, mas eu também não posso negar o bem que ele me fez. Eu passava dias trancada, sem sair, sem fazer nada, e hoje eu tô aqui. Eu sou protagonista do meu processo, eu me tornei uma ativista dele, porque eu também entendi que independente de público, particular ou social, se você não se empenhar em se curar, se você achar que só tomar medicação ou sentar por 30, 60 minutos numa cadeira com um psicólogo vai te resolver, não vai. Você precisa ser ativa no seu processo. Você precisa ir atrás. E não sei se bom ou ruim, o SUS ele amplia, né, essa questão de você ter que ser ativa no seu tratamento. Eu sou acompanhada pela Clínica da Família, aqui do ladinho da minha casa. A profissional que atende lá, a psicóloga que atende lá, é uma psicóloga incrível, fora da curva. A equipe que me atende, porque eu sou acompanhada pela EMULT, é nutricionista, é a psicóloga, é a enfermeira e é a médica da família, tem a agente de saúde, e eu sou muito bem acompanhada por eles. Então, eu acho que quando a gente tem que falar mal, a gente vai lá, não precisa nem alguém chegar para você e falar, vá lá e fala mal do SUS. Mas a experiência boa também a gente precisa contar. Sem romantizar ele, sem dizer que ele é maravilhoso, porque a gente vê diariamente as coisas que acontecem. Mas eu honro muito o atendimento que eu tenho no SUS, eu honro muito a equipe que me acolhe até hoje e que, mesmo com esse período longo, sem crise, participando do grupo de terapia, eu cheguei na clínica e pedi um atendimento e eu fui prontamente atendida. Também sei que isso não acontece em todas as clínicas ou UBS, como é em outros locais, mas eu acho que vale a pena insistir, principalmente para quem não tem grana, para quem não consegue custear nem mesmo uma consulta social. O SUS, ele é uma mão na roda e está aí para isso. E se você inicialmente tem ainda receio de buscar esse atendimento, se você ainda tem a crença de que você não tem nada, você pode procurar o CVV por telefone, por chat. Eles têm um sistema maravilhoso, acolhedor, e que no auge das minhas crises me atenderam muito bem. E se ainda você estiver em crise e precisar de uma intervenção médica emergencial, você pode procurar o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele é porta aberta, é do SUS também, e você vai ser muito acolhida, como eu já fui também. E o que eu quero deixar de alerta agora é o seguinte: não espere o fundo do poço te engolir. Pedir ajuda não é fraqueza. Se você sente que essa tristeza está durando por muito tempo,
isso pode não ser uma tristeza. E somente o profissional é capaz de te dizer se é ou se não é. Não espere chegar lá no buraco para pedir socorro. E se você gostou desse vídeo, se de alguma forma eu conseguir te ajudar, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Esse canal, ele é a minha missão. Eu estou aqui única e exclusivamente para falar da minha história, contar a minha realidade, que eu acredito ser a realidade de muitas pessoas que não têm condições de arcar com um investimento em um atendimento particular, mas que precisa de ajuda e que acredita que no SUS não funciona, mas no SUS funciona sim. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!